Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a essa live na qual nós vamos conhecer mais um relato de conversão, mais um irmão que caminhou distante do rebanho da Santa Igreja, mas um dia retornou para casa. Eu estou falando do missionário Daniel Silveira, que foi diácono da Igreja Assembleia de Deus, mas um dia voltou para a igreja que o Senhor Jesus fundou, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, e nessa live eu vou ter a alegria, o prazer de recebê-lo e conhecer um pouquinho mais da história dele, que, aliás, quando eu estava no meu processo de conversão, as lives dele me ajudaram muito, né? Ele já voltou para casa, inclusive antes de mim, e hoje eu tenho a alegria e o privilégio de conversar com ele. Deixe-me adicioná-lo aqui à nossa live. Muito bem. Boa noite, Daniel. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, salve Maria Santíssima. Salve, que Maria. Bênção estar aqui com você, professor, com todos que estão nos acompanhando ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa nos iluminar nesta live, que tem hora para começar, mas não sei que hora vai acabar, não. Concordo com você, meu irmão. Tem muito assunto aí pela frente. Eu queria saudar as pessoas que estão nos acompanhando e eu quero pedir para vocês contarem para a gente de onde vocês estão nos assistindo. Coloque aí a cidade, o estado, e em alguns casos, inclusive, o país de onde você está nos assistindo. Aliás, Daniel, você está onde? Você mora onde? Eu moro em Fortaleza, Ceará. Opa! Para a honra e glória de Jesus. Aqui é uma bênção. Boa, muito bom. Meu padrinho de crisma, ele é aí do Ceará, o Arthur Jordan. Você conhece, não? Não conheço, não. Ele mora em Quixadá. Quixadá é longe aí, não? Dá um pedacinho, viu? Dá algumas horas aí de viagem, acho que mais de 5 horas. Ele mora em Quixadá, veio até Minas Gerais me apadrinhar aqui na minha crisma. Fiquei muito feliz. Ô, Daniel, me fala, antes da gente começar a falar da sua conversão, me fala um pouquinho de você. Você é casado, tem filho? Professor, eu costumo dizer nas pregações, graças a Deus, achei quem me quis, né? Sou casado, o cearense tem que colocar um pouco de humor nas suas falas, já está na raiz. Sou casado, graças a Deus, casei, eu comecei o meu relacionamento com minha esposa em 2011 e casamos na Santa Igreja em 2013, para a honra e glória de Deus, e já estamos aí há um bom tempo juntos, né? Sou novo ainda, eu tenho 31 anos apenas. Menino. E ela 29, então assim, a gente é novo, mas já tem aí uma trajetória abençoada, né? E tem uma filha de 5 anos de idade, ela é adotiva, né? Eu não posso ser pai, na verdade tenho 4% de chance cientificamente, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vai vir. Aí a gente adotou, ela tinha 3 aninhos. Nós somos filhos adotivos de Deus, né? Verdade. E você é católico há quanto tempo, Daniel? Olha, eu comecei na Igreja Católica no ano de 2010. Aí, quando foi mais ou menos no meio do ano de 2011, eu fui morar vizinho à casa de um pastor protestante e fui para o protestantismo e passei lá por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Né? E foi algo muito rápido, lá foi tudo muito rápido, porque o pastor morava vizinho em minha casa, e daí eu fiquei indo muito lá, e depois eu voltei para a Igreja Católica. Mas quem me tirou do mundão mesmo foi a comunidade católica Shalom. Sim. Comunidade Shalom. A comunidade Shalom tem feito um trabalho muito bonito no Brasil, né? Com certeza. Aqui é muito grande, né? O Shalom, ele não somente aqui, mas a comunidade Shalom, eu acredito que é a maior comunidade católica que existe no mundo. É mesmo? No mundo. Porque são muitos missionários, são muitas as missões, né? É enorme, o Shalom é enorme, e o fruto de evangelização é muito grande. Tanto que, quando as pessoas me param na rua e eu digo que sou católico, eles perguntam logo, você é do Shalom? Né? Então, o Shalom aqui, ele é tão forte ao ponto disso, né? De as pessoas já perguntar se você pertence. Coisa boa.
Olha só, o pessoal está respondendo aqui, ó. O Evandro de Brasília, o Ângelo de Betim, o Newton de Capistrano. Você conhece Capistrano? Capistrano. Capistrano, eu acho que eu nunca fui lá, não. Mas é no Muitos Ceará, lugares que não é? eu não conheço, não. A Cirlane de Rio Largo, a Emanuel de Vicência, o Padre Márcio Gonçalves. Padre Márcio, a sua bênção. Muito obrigado por acompanhar a nossa live. Padre Márcio fala de Tavares, Rio Grande do Sul. Muito bom. Padre Márcio. Quem mais? Salvador, Bahia. Baturité, Ceará. Sueli de Baturité. Baturité eu já fui, passei lá. É. Rafael de Assis, São Paulo. Roger de Estância Velha. Willis de Fortaleza. Ó, tem um vizinho seu aí. Ele é pertencente ao nosso grupo, viu? Mande um abraço aí para ele, que ele acompanha o seu trabalho. Ô, Willis, um abraço, querido. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. A Tatiane está aqui também, a Tatiane de Santos. Cadê a Tatiane? Está aqui, ó. Oi, professor, também estou aqui. A Tatiane, eu passei o vídeo dela. A Tatiane é famosa, ela é global. A Tatiane deu uma entrevista para a Globo falando do catolicismo e representou. Foi muito bonita. Eu até usei a entrevista dela ontem numa masterclass que eu ministrei. Muito bom, muita gente conosco, obrigado pela presença de vocês. Bom, vocês sabem, né, que eu fui protestante durante 22 anos, 10 dos quais eu fui pastor da igreja presbiteriana, e o Daniel também foi protestante, ele foi diácono da igreja Assembleia, então nós compartilhamos esse passado em comum e o presente também, porque nós pertencemos hoje, para a honra e glória de Jesus, à Santa Igreja Católica. E eu convidei o Daniel para a gente conversar nessa noite, para que ele contasse como foi esse processo de retorno para a Santa Igreja, mas também para que ele falasse do papel das Escrituras, porque existe um conceito equivocado, né, Daniel, de que católico não conhece a Bíblia, católico não lê a Bíblia, e quando a gente para estudar a história, a gente percebe que a Bíblia é um livro católico. A Bíblia foi escrita pela Santa Igreja, foi compilada pela Santa Igreja, foi preservada ao longo dos séculos e dos milênios pela Santa Igreja, e é muito fácil hoje alguém pegar uma Bíblia e dizer, não, eu só obedeço esse livro aqui, não quero saber da igreja. Primeiro que a pessoa dizer que só obedece à Bíblia, ela está dizendo que só obedece aquilo que ela entende da Bíblia. E segundo que é uma certa ingratidão dizer isso, porque se não fosse a igreja, nem a Bíblia ela teria. Concorda, Daniel? Com certeza, com certeza. De fato, foi um processo muito complicado, porque eu também tive, né, como todo protestante, essa ideia de ser somente as Escrituras. Né, somente as Escrituras. E no protestantismo existe essa fala, mas nós sabemos muito bem que os próprios protestantes, eles não vivem a sola Escritura. Por que eu digo isso? Porque se nós formos olhar para a Sagrada Escritura como palavra de Deus, uma Bíblia que prega, né, que deixa claro que só existe uma única fé, por exemplo, Efésios 4:5 vai falar só há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Depois você pega lá 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, que estejais em pleno acordo. Depois você vai nos evangelhos, onde sempre nosso Senhor Jesus preza pela unidade, tanto que ele, quando chega, né, a fundar a Santa Igreja, Mateus 16, do 3 ao 18, ele vai fazer uma separação aqui, de forma muito clara. Ele diz, o que é que o povo diz que eu sou? Depois ele pergunta ao magistério, porque que nosso Senhor já queria deixar claro, já queria
fazer aqui uma divisão clara do que é voz do povo, do que é voz da igreja. E o que prevalece é a voz da igreja. Então, se eu digo que sigo somente as escrituras, eu tenho que ser católico apostólico romano. Por quê? Porque na própria Bíblia deixa claro que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E a linguagem de coluna é justamente essa ligação daquilo que está no chão com o que está no teto, né? A coluna tem esta função de sustentáculo. Então, você, quando passa a olhar para esta frase protestante de dizer que só crê no que está escrito, isso é uma mentira. Porque se eles acreditassem somente no que está escrito, automaticamente ele teria que acreditar nos 3 pilares da fé católica, porque o que está escrito na Sagrada Escritura deixa claro a existência dos 3 pilares. Então, veja que esta frase, ela não é coerente um protestante dizer isso, né? Até porque existem diversos outros posicionamentos que poderíamos ter de forma crítica a esta frase protestante, como, por exemplo, a lista dos livros canônicos, não tem um capítulo e um versículo mencionando do jeito que está organizado. Quem organizou? Então, o problema do protestante, eu digo, meu irmão Eduardo, que há uma imprudência na falta de análise do antes, né? Do antes. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que eu tenho uma prudência de análise do antes, ou seja, do meu antes, eu estou no momento, no ano de 2023. Então, se eu não tiver uma prudência de analisar o antes, do jeito que de fato o antes foi, eu vou fabricar minhas próprias conclusões sobre a história do cristianismo e irei fabricar, dentro de minhas imaginações carnais, aquilo que de fato não é. Então, o protestante ele perde-se nessa frase dele, de sola escritura, porque ele não tem esta prudência de analisar a história de fato. E a partir do momento que acontece de termos esta prudência de análise na história do cristianismo, na história eclesiástica, nós iremos deixar o protestantismo. Isso aconteceu comigo, com você. Então, na Sagrada Escritura mesmo, diz de forma muito clara que não é somente as escrituras. Sim. Eu me lembro que quando eu estava me tornando católico, eu era pastor ainda, e um pastor amigo me chamou para conversar, ele queria, né, entender esse processo, e assim, eu quero deixar bem claro que durante todo o tempo ele foi muito respeitoso, mas ele estava me confrontando nas minhas decisões, porque na cabeça dele era o papel dele fazer isso, né? E ele até ficou um pouco surpreso, porque ele percebeu que as minhas convicções de fé para tornar-me católico eram bem firmes. E ele disse, ele falou, Eduardo, você está indo para uma religião que acrescenta coisas à Bíblia. Além da Bíblia, você está indo para uma religião que crê numa suposta tradição e na opinião de homens, tradições humanas e no magistério humano. A gente não pode acrescentar nada à Bíblia, é somente a Bíblia. E aí, primeiro ponto, né, um comentário importante que você mencionou, Daniel. Toda igreja protestante, né, toda comunidade protestante tem a sua própria tradição e o seu próprio magistério. Toda. Não pense, você que está nos assistindo, não pense que as igrejas protestantes estão só com a Bíblia. Não. Eles têm as tradições deles. Eles fazem as coisas do jeito que eles fazem, porque isso veio de uma tradição aí, algumas de 500 anos atrás, outras de 30 anos atrás. Mas eles têm a sua própria tradição. E eles também têm o magistério, eles também têm alguns líderes na denominação que acabam ditando a forma correta de interpretar tal e tal versículo, né? Fecha parênteses. Aí eu mencionei para esse pastor o seguinte, eu falei, mas meu irmão, eu creio na Bíblia, creio muito na Bíblia, mas a gente precisa entender que a gente só tem a Bíblia por causa da Igreja Católica.
A gente só sabe, eu mencionei isso que você falou, Daniel, a gente só sabe quais livros pertencem à Bíblia por causa da Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, a gente não saberia quais livros estão na Bíblia, ou deveriam estar na Bíblia. E a resposta que ele me deu, cara, me fez perceber que eu estava no caminho certo. Ele falou assim, não, Eduardo, negativo. Quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que aquilo é Escritura Sagrada. Falei, uau! Caramba! Então quer dizer que o padrão para decidir o que é Bíblia e o que não é Bíblia é o Espírito Santo testificando com o meu espírito. Perceba a subjetividade disso, né? O perigo disso. E a gente pode dizer em alto e bom som, meus irmãos, se não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos a Bíblia. Simples assim. Mas, voltando um pouquinho, Daniel, você era diácono da Assembleia de Deus. Eu acredito que, como diácono, você pregava, dirigia cultos, fazia trabalhos evangelísticos, certo? Sim, sim. Como que foi, assim, a primeira faísca que te chamou a atenção para a Santa Igreja e te fez querer estudar e pesquisar ao ponto de você retornar? Olha, Eduardo, o conceito de unidade, o entendimento de unidade, né, ele foi um dos primeiros fatores que me fez realmente refletir sobre a minha permanência ou desistência do protestantismo. O que é que me chamava a atenção? Na Igreja Católica existem alguns conflitos interiores, porque isso é algo normal. Dentro de nossa própria família acontece e é absolutamente normal existir alguns conflitos argumentativos dentro da igreja. Uhum. Eu via alguns conflitos já quando eu estava no protestantismo, que eu fui analisar a questão de unidade católica e a questão de unidade protestante. Eu identifiquei que na Igreja Católica existiam alguns conflitos argumentativos entre católicos. Mas o que me chamou bastante a atenção é que todos eles, independente do conflito argumentativo interno da igreja, na igreja, né, da igreja não, na igreja, me chamou a atenção porque todos eles rezavam o mesmo credo. Uhum. Então, eu vendo a Igreja Católica como protestante, eu fiquei admirado, porque o adepto da renovação carismática católica e aquele que é pertencente a algum grupo mais tradicional, podemos dizer assim, existem alguns conflitos em assuntos disputáveis. Por exemplo, o assunto da glossolalia, que há uma disputa argumentativa, né, de grupos carismáticos com grupos tradicionais. É um assunto que a igreja permite até então ocorrer uma disputa argumentativa. Não tem algo definido pelo magistério da igreja, colocando um ponto final nessa discussão. Então, é algo que está em aberto à discussão. Agora, dentro da questão de dogmas de fé, não existe, né, uma separação. Os dogmas, eles são os mesmos para o carismático, para o tradicional. E eu olhava esses conflitos e eu pensava, poxa, no protestantismo não é assim. Quando surge um conflito argumentativo entre membros de alguma denominação protestante, um se desliga e funda a sua própria igreja. E eu comecei a enxergar aí um grande problema. Por quê? Porque se na Sagrada Escritura vai falar sobre uma unidade, vai deixar claro que existe uma só fé, quando você pega Efésios 4:5, e você aplica esse versículo e tantos outros, e você aplica no protestantismo, não tem como se encontrar. Não tem como. E daí eu comecei, então, a ter um interesse de descobrir como era que funcionava a unidade da Igreja Católica. E aqui foi a base de toda a transformação, né, de toda a descontaminação, posso dizer assim, do protestantismo. O processo de me adaptar de novo, lógico, não foi assim do dia para o outro. Né? Eu pregava em cultos, preguei muito aqui no estado do Ceará, né? De certa forma, fui bem reconhecido na minha época, né? As pessoas me paravam na rua, me chamavam até de pastor, porque iria ser pastor com alguns meses a mais, mas
a partir do momento que eu tive esse interesse, despertou em mim essa curiosidade para entender a unidade do católico, aquilo ali foi me conquistando e foi tirando aquela contaminação que eu tinha, porque eu olhava para a Igreja Católica e eu pensava, como todo protestante, que a Igreja Católica estava completamente errada, que a Igreja Católica não seguia a palavra de Deus, que a Igreja Católica era um centro de idolatria, de invenções humanas. Então, para que isso saísse de mim, eu fui começar os meus estudos pelos 3 pilares da fé católica. E aí foi quando, de fato, foi aquele impacto na minha alma do encontro da verdade com as mentiras que eu vivia e as ignorâncias que me dominavam. E então, assim, o início da transformação mesmo foi aí. E daí eu começava a imaginar assim, poxa, eu como evangélico, sair da minha cidade e viajar para outro estado ou para outra cidade, eu não vou ter lá na outra cidade uma paróquia como um católico tem. Lá não vai ser o mesmo evangelho, lá não vai ser a mesma doutrina, e aquilo começou a me incomodar bastante, e eu procurei, logicamente, como um bom submisso à autoridade que eu tinha, que era o pastor Carlos Cruz. Ele até faleceu nessa pandemia, pegou Covid, faleceu. Eu rezo hoje por ele, né? Muitas ave-marias, inclusive. E eu tenho rezado e intercedido pela alma dele hoje. Ele recebe as minhas orações como católico, a alma dele. E assim, uma coisa que eu cheguei para ele e perguntei, eu disse, pastor, me chama muita atenção a unidade da Igreja Católica. Ele tentou tirar isso de mim. Daniel, isso é o demônio. Ele atribuiu rapidamente ao demônio que eu estava recebendo influência satânica para me abandonar a verdade e voltar para o vômito, né? Ele se pronunciou assim. E daí, quando eu comecei a entender o magistério da igreja e entender aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica, número 85, que vai dizer que o magistério da igreja é quem possui, né, a autoridade, o dever de interpretar corretamente a Bíblia, ele começou a se perder nas argumentações dele, porque eu coloquei ele na parede, como diz aqui no Ceará, né? Eu comparei a unidade católica com a unidade protestante. E eu fiz uma pergunta para ele, Eduardo, que foi muito interessante, porque ele ficou assim, ele ficou paralisado, sabe, com essa pergunta que eu fiz. Eu disse assim, pastor, imaginemos, né, dentro de uma sala, um adventista do 7º dia, um testemunha de Jeová e um pentecostal lendo o Apocalipse. O que é que o senhor acha que essa conversa iria gerar? Ele deu uma travada assim de sério. Briga de foice. Ia ser uma confusão muito grande, meu filho. Pronto, pastor. Aqui é o ponto que eu quero chegar para me esclarecer para o Senhor o porquê que ocorre na minha alma o desejo de voltar a ser católico. Porque é o seguinte, numa discussão entre A e B, né? Numa discussão entre A e B, o assunto sendo teológico, doutrinário, no protestantismo essa discussão não chega ao fim. Por quê? Porque eles dizem que seguem a Bíblia, mas as interpretações estão além dos versículos. Então, o adventista, ele lê o Apocalipse e ele lança uma interpretação em cima da simbologia do Apocalipse, e o Testemunho de Jeová lança outra interpretação. Por que nunca vai se resolver esse conflito, pastor? Porque não existe um magistério para chegar e colocar um ponto final. O que acontece na Igreja Católica? Está tendo uma discussão sobre um assunto doutrinário, um assunto teológico. O máximo que pode acontecer é um concílio para resolver o problema. O magistério falou, todo mundo que estava discutindo se cala e obedece. Daniel, isso é bíblico? Lógico que é bíblico. Você pegar, por exemplo, Atos capítulo de número 15, versículo 7, ao fim de uma grande discussão, Pedro se levantou, inclusive eu estava explicando na catequese no seminário da Prainha aqui no Ceará esses dias, que Pedro se levanta e ele deixa claro ali que aquela discussão precisava ser ali cessada e tudo. Então, quando eu mostrei isso para o pastor, esse exemplo de que há essa briga argumentativa dentro do protestantismo e não tem quem resolva, na Igreja Católica, pastor, não é assim, porque há um magistério. E esse magistério, é muito nítido a existência desse magistério na própria Bíblia. E daí eu citei esse texto para ele. E, nossa, ele ficou assim, pensando, parado e tudo. Nessa época, o irmão dele estava na casa dele,
O irmão dele, bacharel em teologia, cheio de títulos e mais títulos, diplomas e mais diplomas, parou e não teve mais o que falar, e deu aquele silêncio. E eu me sentei no sofá, eu lembro que eu escorei minhas costas assim, e disse, pastor, tá vendo como basta uma argumentação estruturada dentro de um pensamento lógico para que a gente possa desmontar essa falácia protestante de obedecer à Bíblia. Eles não obedecem à Sagrada Escritura. Uhum. E ali ficou aquele climão. Então, o início foi esse, né? E eles, Daniel, você... Aí a argumentação deles era pautada apenas nisso. Daniel, você tá voltando para a idolatria, como é que você vai acender vela para morto, como é que não sei o quê. E daí, e aquele tiroteio, já para a gente não seguir uma linha de raciocínio, eu disse, não, pastor, calma, o senhor já mencionou alma de purgatório, você já mencionou imagem, então, peraí. É interessante, só te interrompendo, isso aí que você falou, Daniel, porque o filme se repete, né? Vem alguém e fala assim, vocês adoram imagens. Aí você vai com toda a paciência explicar para a pessoa que a gente não adora imagens, né? Que a gente venera os santos representados naquela imagem. A gente mostra para a pessoa que na Bíblia também tem imagens, né? Na Arca da Aliança, no Templo de Salomão, repleto de imagens. A gente explica para a pessoa que quando a gente honra a bandeira nacional, igual, né, estou vendo aí a bandeira nacional atrás de você, quando a gente honra a bandeira nacional, a gente não está honrando um pedaço de pano, mas o que aquela bandeira simboliza. Da mesma forma que quem venera uma imagem não está venerando um pedaço de gesso, mas o que aquilo simboliza. Aí você está explicando, aí ele já manda assim, e as cruzadas? Aí você vai explicar as cruzadas. Aí ele já manda, e o purgatório? Aí você já vai explicar o purgatório. E Maria... Então, assim, o filme se repete, né? É ataque de todos os lados. E isso que você pontuou me lembrou uma pergunta que eu recebi hoje no Instagram. Hoje, né, eu tenho o hábito lá de responder caixinha de pergunta lá no Instagram. Eu sei que você também faz isso. E uma moça mandou a seguinte pergunta para mim. Eu não aguento mais o peso de ter que decidir... Olha o que ela colocou. Eu não aguento mais o peso de ter que decidir entre católico e protestante. Eu só quero a verdade. Cara, nas palavras que ela digitou, eu senti uma angústia de alguém que busca a verdade. E ela disse, eu não aguento mais esse peso de ter que decidir entre católico e protestante. E a resposta que eu dei para ela foi, se você decidir pelo protestante, o peso continuará. Porque você vai ter que decidir, a que batiza criança ou a que não batiza criança? A que tem sacramento ou a que só tem ordenança? A que tem bispo ou a que só tem presbítero? A que guarda o sábado ou a que guarda domingo? Que batiza por efusão, por infusão ou por imersão? A que ordena pastora ou a que acha que ordenar pastor é um absurdo? E por aí vai. Aumenta a carga dela, né? Aumenta. Então, ela vai ter que, na análise dela, ela vai ter que ser a juíza da Bíblia e ela vai decidir, olha, eu vou ser da igreja que guarda o sábado, que batiza crianças, que tem bispo, que não tem sacramento. Ela vai ter que montar a religião dela, né? Porque, no fim das contas, o que acaba acontecendo é isso. Ao passo que, ao se tornar católico, a gente se liberta da posição de juiz da Bíblia, né? E você disse uma coisa muito interessante também, que existem coisas no catolicismo que são disputáveis. Existem questões que são disputáveis. E se tem uma disputa teológica dentro do catolicismo, ou a igreja vai se reunir e falar assim, olha, o lado A está certo, ou o lado B está certo, ou a igreja vai dizer, como já disse em outras situações, ambas as posições são válidas, parem de brigar, né? Eu me lembro que no século XVII houve uma disputa muito intensa sobre como que funciona a predestinação. E existiam dois grupos dentro da igreja,
né? Um falava que Deus predestina de forma absoluta, e outro grupo da igreja dizia que Deus predestina, mas prevendo a resposta humana na história. E eles começaram a brigar. E aí eu esqueci o nome do Papa, o Papa levantou e falou, olha, as duas posições encontram base nas Escrituras, o que não tem base nas Escrituras é irmão ficar brigando, então parem de brigar. Essa questão da unidade, ela sempre foi muito mencionada, né? Muito mencionada. Essa irmã que mencionou isso aí, eu estou cansado de ter que decidir tudo. Mas veja, aí que mora o perigo e o surgimento em nossa atualidade dos desengrejados, de pessoas que já cansaram de tudo isso, já cansaram. Este cansaço, em nada a Igreja Católica tem culpa. O que nós conseguimos identificar é que o protestantismo, ele cansa as pessoas. Ele cansa. Por que ele cansa? Veja só, vou ser bem direto e simples, para que todos que estão nos assistindo possam entender e possam, de fato, chegar a uma conclusão. Né? Por que eu estou dizendo isso? Você conhece algum protestante que ele pertence à mesma igreja que ele entrou no início até hoje? Muitos. É muito raro você encontrar alguém que se tornou protestante e ficou naquela igreja a vida toda. O que acontece geralmente? Ele sai de uma, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Na medida em que isso acontece, né, eu costumo dizer que o protestantismo é o seu pior inimigo, o seu próprio inimigo, porque essa divisão sem fim, ela está cansando muitas pessoas. E aí surgiu agora os desengrejados. Olha, eu sou de Deus, mas eu sou na minha casa, eu não preciso de instituição nenhuma, eu não preciso de hierarquia, eu não preciso de um templo, né? De um templo feito por mãos humanas, até distorcendo um versículo. Deus não habita em templos, né? Até distorce esse versículo, né? Isso, como se Deus não fosse onipresente. Eles pegam tanto isso ao pé da letra que parece que esse texto coloca aí em risco o real entendimento de onipresença divina. Então, eu digo, de fato, não foi mãos humanas que fizeram o catolicismo, né? Foi as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui já acaba com essa ideiazinha aí de que nós católicos estamos em um templo feito por mãos humanas, né? Quem fez a Igreja Católica foi o próprio Cristo. E olha só, na patrística, certo? Vai dizer no escrito de Inácio aos Filadelfienses: aqueles que arrependendo-se vierem para a unidade da igreja serão também de Deus, para que sejam vivos segundo Jesus Cristo. Na patrística, já fala da importância desta unidade. Arrependa-se e venha, porque aí você vindo, né, para a unidade da igreja, você vai estar vivo. E esse entendimento se encontra onde? Se você for analisar o que de fato significa igreja, né, um dos estudos que a gente faz sobre a igreja, a gente percebe claramente que isso é bíblico também, que está 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5 e Colossenses 1, 18, que vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo. E daí aquele que está no corpo místico de Cristo é vivo, porque está em comunhão com Cristo, que é o cabeça da igreja, como diz Colossenses 1, 18. Então veja que esse entendimento de unidade, essa obrigatoriedade de estar na igreja, esta união que só é possível na igreja, não é um entendimento que fabricamos agora. Já vem desde o início, o entendimento de unidade, o entendimento de necessidade de estar na igreja, não é fabricado por nós, assim, com tantos séculos e séculos e séculos depois. Não, isso já é uma visão dos primeiros cristãos, a necessidade de estar na igreja, em unidade, né? E esse entendimento, né, que a irmã precisa ter é que essas definições, né, dependem da igreja. Eu não posso ter as minhas próprias definições por aquilo que eu não tenho uma responsabilidade de domínio algum. Então, se eu me desligo do entendimento dos 3 pilares da fé católica, como diz o saudoso, né, professor Felipe Aquino, o trem sai do trilho, né, e acontece aí um desastre. E o desastre hoje é que o protestantismo é, de fato, uma Babel de crenças, né? É uma Babel de crenças. Por quê? Porque vai sempre ter esse
essa argumentação. Aquele ali parece que argumenta melhor, aquele ali para. Veja, é tanto que no programa A Mira da Verdade, do Leandro Quadros, protestante, tem um monte de gente lá de outras denominações questionando ele e tal, e de repente aparece alguém lá dizendo, eu saí da denominação tal e me tornei adventista. Veja, e sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque a análise das pessoas é o seguinte, se o cara fala bem, se o cara faz ali junções, né, que aparenta ficar verdade, aí as pessoas se enganam e vão. Você vê uma análise muito interessante do Caio Fábio, que ele chega a mencionar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Olha a frase que ele disse. E por que ele disse essa frase? Porque ele foi lá e explicou. Ele disse, por que eu digo que a Bíblia é mãe de todas as heresias? Olha a loucura do cara, né? Aí ele pega a Bíblia e diz, porque o adventista lê de um jeito, porque o assembleiano lê de um jeito, porque o outro lê de um jeito, e eles fazem que ela se torne a mãe de todas as heresias. E daí eu olhando aquela frase dele, eu digo, meu Deus, se o protestante tivesse a consciência disso que esse cara está falando, as pessoas repudiariam o protestantismo. O protestantismo, São Pio X disse que é a junção de todas as heresias que já existiram, as que existem e as que ainda podem existir. Então, veja que essa análise do Caio Fábio, ela demonstra claramente a grande debilidade da sola escritura. Né? Isso já destrói completamente o próprio protestantismo. Existe um ditado muito mencionado no Ceará que diz assim, o mal por si se destrói. E isso é o que acontece no protestantismo. Eu tenho visto, assim, muitas pessoas ou investigando o catolicismo, ou deixando de vez o protestantismo para se tornar católico. E conversando com essas pessoas, eu identifico isso aí que você mencionou, uma busca por unidade. Mas também eu identifico que a pessoa vai estudar um pouquinho de história da igreja, como você mencionou, Inácio de Antioquia, ela vai estudar um pouquinho e ela percebe que a igreja sempre foi católica, né? Eu vi recentemente um pastor muito famoso da denominação a qual eu pertencia, eu era da igreja presbiteriana, e ele disse numa entrevista que... Porque o entrevistador perguntou para ele estava num podcast, e o entrevistador perguntou para ele assim, você não acha que a reforma protestante foi um rompimento, né, alguma coisa assim? E ele disse, né, o pastor disse, não foi rompimento nenhum. A reforma protestante foi simplesmente um retorno ao ensino antigo, ao ensino de sempre, ou seja, na cabeça dele, quem rompeu foi a Igreja Católica. Aí ele disse, e foi interessante que ele falou assim, nós retornamos ao ensino de Agostinho. Ele falou essa frase, nós retornamos ao ensino de Agostinho. E aí eu falei, não é possível que ele tenha lido Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele relata no seu livro Confissões, ele relata que ele rezava pela alma de Santa Mônica, ou seja, ele rezava pelos mortos. Santo Agostinho, na introdução às exposições ao Evangelho de São João, ele pede a intercessão de São João. Ele fala, já que vamos estudar o Evangelho de São João, vou pedir a intercessão de São João. Ele pode interceder por nós. Santo Agostinho, no seu livro A Natureza e a Graça, ele diz que Maria é imaculada. Santo Agostinho, ainda em Confissões, ele fala sobre o poder da relíquia. Ele fala dos ossos de santos que curaram um cego, e ele presenciou isso. Ele fala, os ossos do santo estavam sendo trasladados, ou seja, estava saindo de um lugar e ia ser sepultado numa igreja, e chegou um cego tateando a multidão, e quando ele tocou, pegou o seu lenço, encostou no osso daquele santo e colocou no olho, o cego passou a enxergar. Santo Agostinho diz que presenciou isso. Ou seja, oração pelos mortos, Maria Imaculada, intercessão dos santos, relíquias, tudo isso foi o grande doutor Santo Agostinho. E ele diz que simplesmente voltou ao ensino de Agostinho. Aí, absurdo. É absurdo. Aí quando o sujeito vai estudar, fala, bom, já que a igreja protestante voltou para o ensino de Santo Agostinho, deixa eu estudar Santo Agostinho. Aí o sujeito vai estudar, ele fala, tá de brincadeira comigo, vou embora. Aí o sujeito se torna católico.
Mas, voltando a falar um pouquinho da sua história, Daniel, eu achei muito bonito isso que você pontuou, esse desejo por unidade, né? Ou seja, você olhou para a Bíblia e você disse, espera, a Bíblia diz que há um só batismo, há um só Senhor, há um só corpo, uma só fé. Jesus ora para que o seu povo seja um. As divisões e os cismas na igreja são condenados formalmente nas escrituras como pecado e pecado grave. E aí isso, olhando para isso e olhando para o estado das igrejas, isso te trouxe para a Santa Igreja. Mas houve alguma doutrina católica, Daniel, algum dogma que foi mais difícil para você compreender, ou não só compreender, né, ou aceitar? E como que você lidou com isso? Eu faço essa pergunta porque a gente tem aqui 600 pessoas praticamente nos assistindo no YouTube, mas quase 200 no Instagram, ou seja, né, estamos aí com quase 800 pessoas. E eu tenho certeza que temos protestantes sinceros que estão investigando a fé, mas talvez bateram em alguma barreira e falar, pô, esse dogma que é difícil de eu superar. Houve algum dogma, alguma doutrina que foi mais difícil de você assentir, de submeter-se? E como que você superou essa suposta dificuldade? Olha, Eduardo, teve algumas situações que, de fato, me deixou com resistências, né? Dificuldades de realmente entender. Porque, primeiro, eu precisei realmente me dedicar na questão do entendimento dos 3 pilares da fé. Depois que eu passei por esse entendimento, né, eu queria ainda encontrar respostas sempre na Sagrada Escritura. Ainda existia esta mentalidade enraizada nas minhas entranhas, né? Existia isso lá dentro da minha alma, mas espera aí que eu vou tentar encontrar na Bíblia. Só que eu parti de um princípio lógico, e foi isso que me fez conseguir superar essas dificuldades. Quais foram? Primeiro, a questão da Imaculada Conceição. Eu ficava me questionando, né, como entender a Imaculada Conceição. Teve essa dificuldade e também a questão da intercessão dos santos, né? Eu acho que essas duas foram as questões que mais tentaram perseverar dentro de mim e me causar um certo desconforto. Quando eu, por exemplo, ia na Igreja Católica e eu via as pessoas pedindo a intercessão dos santos, a pessoa com a mão em direção à imagem, tudo isso tinha uma dificuldade no meu entendimento. Só que como foi que eu resolvi isso? Primeiro, eu me recordava constantemente da autoridade da igreja. Veja só, a Assunção de Maria. Daniel, qual é o capítulo e o versículo da Bíblia que deixa claro que de fato aconteceu a Assunção de Maria? Aí eu olho para a pessoa hoje e digo assim, 1 Timóteo 3,15. Aí a pessoa olha para mim e diz, como assim 1 Timóteo 3,15? Lá não fala de Maria. Aí eu disse, mas lá fala que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se lá já diz isso, todas as outras questões elas serão resolvidas. Por quem? Pela igreja. Se a igreja disse, ponto final. Então, onde eu encontro a segurança de crer que a Imaculada Conceição, de crer da Assunção de Maria? É uma exigência de eu encontrar um capítulo e versículo? Não, embora que eu possa ainda me utilizar de alguns. Então, o que é que acontece? Quando eu tinha esses conflitos interiores de realmente aceitar aquilo ali, eu lembrava dos 3 pilares da fé católica. Isso eu tenho dificuldade. Mas se a igreja diz, e ela é quem tem poder de definição, acabou, entendeu? Mas aí, ainda assim, busquei na Sagrada Escritura, por exemplo, a questão da Imaculada Conceição. E eu, olhando para Mateus capítulo 12, versículo 33, que é pelo fruto que se conhece a árvore, e comparando esse texto com Lucas 1,42, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, eu comecei a entender a Imaculada Conceição. O fruto de Maria é nosso Senhor Jesus Cristo. Maria deu a Deus algo que Deus nunca teve, que foi um corpo, um sangue este que lá em 1 João capítulo 1, do 5 ao 7, vai dizer que nos purifica de todo pecado. Então eu comecei a entender a Imaculada aí.
Ah, mas lá em Lucas 1 também diz, Maria diz que nosso Senhor é seu salvador. De fato, você pode salvar a pessoa, aquela argumentação básica que acredito todos aqui sabem. Antes de ela cair no buraco ou depois que ela cair no buraco. Nosso Senhor salvou Maria antes de ela cair no buraco, né? Antes do pecado. Então, o que é que acontece? Nossa Senhora tinha que ser imaculada pela lógica, né? E assim a igreja me confirma. Então, todas as vezes que existia esse conflito interior no meu coração referente a aceitar a Imaculada Conceição, eu fui encontrando esses textos, né? E confiando naquilo que a Bíblia fala sobre a igreja. Se a igreja tem autoridade de ligar, de desligar, eu não preciso ficar correndo atrás de capítulo e versículo, gente. Isso até fica de alerta para todos os católicos que estão aqui nos assistindo. Depois foi a questão da intercessão dos santos. E, nossa, como foi interessante... Só antes de você passar para a questão da intercessão, sim, a gente não vê na Bíblia nenhum versículo dizendo que tudo tem que estar na Bíblia. Nenhum versículo dizendo, olha, todas as palavras desse livro ou melhor, tudo aquilo que você for crer tem que estar expressamente registrado nesse livro. Só que a gente lê o contrário disso. Deixa eu abrir aqui, para eu não citar de cabeça, que é 2 João, no versículo 12. Olha que interessante, 2 João 12. Ainda tinha muitas outras coisas para vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. E depois, 3 João, capítulo 13. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Ou seja, se São João tivesse a expectativa de que após a partida dele, as pessoas ficariam apenas com a Bíblia, ele diria o seguinte, eu tenho muita coisa para escrever, então se segura aí, porque vem muita coisa aí. Mas ele diz, eu tenho muita coisa para dizer, eu tenho coisa para dizer, mas eu não vou escrever, eu vou falar. De modo que a igreja preserva aquilo que os apóstolos ouviram da boca do próprio Cristo, e isso foi transmitido oralmente. Agora, eu te interrompi quando você ia contar como que você superou a questão da intercessão dos santos. E essa questão da Imaculada, eu encontrei esses versículos, né? Mas, assim, o que é que eu preciso, né, para ter certeza? Eu preciso lembrar do meu estudo dos 3 pilares da fé católica. Então, eu encontrei esses textos que me ajudam no esclarecimento sobre a Imaculada Conceição? Sim, ajudam sim. Por exemplo, quando Nosso Senhor diz, né, que o anjo diz, ave cheia de graça, né, isso pode me ajudar a entender? Sim, mas o que vai realmente dar o assunto como definitivo é a igreja. Então, gente, é como esses dias, irmão, veio um protestante debater comigo, e na hora que ele veio falar comigo, querer debater, hoje eu evito muito, sabe, questão de debate, porque às vezes eu penso que é uma grande perda de tempo. Uhum. Por que eu digo? Porque é muita gente infantil, sim, né? Tem muita gente que encara a apologética como um videogame, eu tenho que ganhar dele, então eu vou é como se estivesse jogando um videogame, né? Eu estou enfrentando o Daniel, eu tenho que ganhar dele. E aí entra a soberba de vitória, que inutiliza a produtividade de todo conflito argumentativo, né? Aí o que é que acontece? Ele veio debater comigo e eu peguei o catecismo e a Bíblia. Quando ele tocava em alguns assuntos que eu ia no catecismo, ele disse assim, epa, não é para você ir no catecismo não, eu quero na Bíblia. Eu disse, mas espera aí, o protestante aqui é você, eu sou católico. Veja, eles tentam puxar a gente para esse campo da sola escritura. Constantemente eles tentam fazer isso. Então é preciso, católico, você que está me assistindo, não tenha medo nem vergonha de usar o catecismo da Igreja Católica para argumentar. Não tenha medo. E se ele tentar dizer, não, mas isso não é bíblico, você vai dizer, olha, é bíblico que a Igreja é coluna sustentáculo da verdade, então eu tenho que acreditar nisso daqui. Não é na sua interpretação, até porque vocês não se resolvem nem entre si e querem vir
puxar a gente para algum tipo de unidade que nem vocês têm. Então, é isso. Então, eu primeiro entendi através, né, do catecismo, entendi através desses textos bíblicos e fui para a parte da intercessão dos santos. Quando eu cheguei na parte da intercessão dos santos, tinha algo que me intrigava bastante, que era o quê? A questão de que os santos não são onipresentes. E aí, uma vez, eu no carro, né, eu já tinha voltado para a Igreja Católica, aí um católico mal estudado, né, mal formado, disse assim, cara, como é que Maria escuta as orações de todo mundo, cara? Se ela não está em todo lugar ao mesmo tempo, como é que funciona isso? Aí eu disse assim, mas se você falar, ela escuta, cara, ela não pode escutar se você rezar no pensamento. Aí ficou aquela discussão de ninguém que sabia de nada. E eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, me dá aí 24 horas para me estudar sobre isso, porque até vocês me confundiram agora. E daí aí eu fui estudar sobre a intercessão dos santos. Quando eu fui estudar sobre a intercessão, eu encontrei alguns textos bem interessantes, como, por exemplo, Apocalipse 5:8, que vai dizer, né, que os 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos, isso está na Bíblia católica e protestante, e levavam ao Cordeiro. Mas como é que esse povo conseguia ter acesso à oração de todos os santos? Daí eu comecei a entender que as minhas limitações físicas não obrigava que aqueles que estão na eternidade tenham as mesmas. Por exemplo, o profeta Daniel, quando foi orar lá em Daniel 10, do 12 ao 13, diz que quem desceu para ajudá-lo foi São Miguel Arcanjo. No último versículo de Daniel 10, muda em algumas traduções de Bíblia, eu não vou citar aqui o número, que pode ser diferente, mas se você pegar o capítulo 10 de Daniel, no último versículo, Daniel diz assim, não há quem me defenda contra meus inimigos, a não ser Miguel. Isso, se eu dissesse como católico, não há quem me defenda a não ser Maria, o protestante ia dizer que era idolatria. Mas como é o profeta Daniel que está dizendo que ninguém defende ele, a não ser Miguel, né? Eu quero ver o protestante agora chamar o profeta Daniel de idólatra, né? Aí eu achei interessante. Aí no capítulo 12, versículo 1, vai dizer que Miguel é o protetor do povo de Deus. Eu disse, agora lascou. Como é que ele protege um povo todinho se ele não é onipresente? Se ele não é onisciente? E aqui eu fui entender, né, de forma muito clara, né, essa questão da participação dos santos da onipresença divina, da onisciência divina. E esses dias até ouvi o André, rapaz, esqueci o sobrenome dele, que é ex-protestante, você até o conhece. O André Aloysio. Ele argumentando sobre aquela questão de Daniel e tal, sobre a intercessão dos santos. Gente, a resposta magnífica. A resposta, deixa eu falar para o povo, porque essa resposta fala foi... ela aí que ela é ótima. Essa resposta foi fantástica. A pessoa perguntou para o André Aloysio, que também é ex-pastor presbiteriano, se tornou católico, assim, como que Maria e os santos podem ouvir nossas orações se eles não são oniscientes, né? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar, né, Daniel, que eles não são oniscientes, mas São Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Os santos estão em Deus. Eles atingiram esse estado de glória não por mérito próprio, mas por participação. E por participação em Deus, eles podem ouvir a nossa oração. Mas o que o professor André Aloysio disse foi o seguinte, lá em Daniel, capítulo 2, eu não sei se os irmãos conhecem essa passagem, depois vocês podem conferir lá, Daniel, capítulo 2. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e o sonho deixa ele atordoado. E ele chama os astrólogos, os magos, os sábios da Babilônia e fala assim, eu tive um sonho, eu estou atordoado, eu preciso que vocês me digam o significado desse sonho. Aí os astrólogos dizem assim, pois não, seu rei, conta para a gente o sonho, que a gente te conta o significado. E o rei falou assim, não, vocês vão ter que me dizer qual foi o meu sonho e qual que é o significado. E aí os sábios lá da Babilônia falam, não, rei, conta pra gente o sonho e a gente conta o significado. Ele falou, não,
Eu não vou contar, porque senão vocês vão me enrolar, vocês vão falar, vocês vão inventar um significado qualquer. Para eu ter certeza que vocês sabem mesmo o significado do sonho, vocês vão me contar o sonho e o significado, senão eu vou mandar matar todo mundo. E tem um versículo até interessante que os astrólogos dizem assim, quer ver? Daniel 2, capítulo 2, versículo 10. Eles dizem o seguinte: os astrólogos responderam: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago encantador ou astrólogo. Ou seja, os próprios astrólogos do rei disseram: o seu rei, o que o senhor está pedindo é maluquice, como assim? Só que aí eles ouvem falar de Daniel, e Daniel conta o sonho e a interpretação. Ou seja, Daniel leu a mente do rei? Não. O próprio capítulo 2 nos informa que Deus deu a conhecer o sonho a Daniel. Ou seja, se Deus deu a conhecer o sonho de Nabucodonosor a Daniel, ele não pode dar a conhecer a Maria a nossa oração? Ele não pode dar a conhecer aos santos o nosso pedido de intercessão? Né? E tem um versículo também, Daniel, não sei se você ia mencionar, que é o de Apocalipse 5:8. Os 24 anciãos elevam ao Cordeiro taças de ouro cheias das orações dos santos, ou seja, os santos aqui na terra fazem oração e os anciãos, que os 24 anciãos, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, eles entregam a nossa oração a Deus. Então, esse texto de Apocalipse 5:8 é muito forte também acerca da intercessão dos santos, né? Com certeza. E daí eu também fui encontrando, né, esses textos e foi muito complicado, assim, a desintoxicação do protestantismo, né, eu me desintoxicar. Eu até vou fazer uma live referente a isso, né, vou fazer uma live mencionando isso, porque há muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? E aí, por exemplo, eu encontrei também em 1 Coríntios 12, né? Em 1 Coríntios 12, né, vai falar de forma muito clara, o apóstolo Paulo ele vai mencionar que a igreja é o corpo místico de Cristo. Uhum. E aí os protestantes fazem algo que Paulo condena, que é o quê? Eles dizem que não precisa dos santos. Tem até uma historinha que eu conto nas minhas pregações, irmão, que uma pessoa chegou para mim e disse: agora eu quero ver você me responder uma coisa. Eu disse: não sei se eu consigo, eu não sou Deus, eu não sei de tudo. Uhum. Mas a pessoa olhou para mim e disse: para que Maria se eu tenho Deus? Para que São Francisco se eu tenho Deus? Para que Santa Faustina se eu tenho Deus? Eu disse: você já pediu para o seu pastor orar por você? Ela já. Para que se você tem Deus? Uhum. Perfeito. Né? Então, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, vai falar porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Né? Aí vai falar uma coisa interessante. Os protestantes dizem que não precisa dos santos. Mas lá no versículo 21, Paulo diz assim: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, eu não posso olhar para os santos e dizer: eu não preciso deles, eu só preciso de Jesus. Né? Isso é algo que é contra a própria vontade de Deus. Por quê? Tem que existir esta unidade na igreja de uns ajudar aos outros. E alguns dizem: não, mas os mortos não podem, né, interceder porque estão mortos. Eu disse: não, a igreja não acredita que os santos estão mortos, porque lá em João 6, a partir do versículo 48, vai dizer que aquele que comunga nosso Senhor jamais morrerá. Então, os santos estão vivos, porque nós acreditamos que os santos estão vivos, e estão conscientes. Você pega Gênesis 4:10, vai dizer que
se lembra de Abel, que foi morto por Caim, né? Vai clamar por justiça, então ele não está dormindo, essa dormição dos santos é mentira. Né? Lucas 16, que Jesus deixa claro que depois da morte do rico e do pobre Lázaro, que eles estavam conscientes, sim. Né? E, não, mas aquilo é parábola. Onde está escrito que é parábola? Eu perguntei para um protestante certa vez. E ele deu uma parada assim. Eu disse, ainda que fosse parábola, então quer dizer que Jesus falou uma parábola herética na sua compreensão? eu ia falar isso, né? Não. Lascou. Não, e nem a casa caiu, como diz meu amigo Eudes Duarte, a casa caiu. E São Paulo, escrevendo aos Romanos 8, né? Nem a morte nos separará do amor de Deus. Eu vi uma vez uma pessoa, né? Uma vez um protestante me perguntou e falou assim: essa fixação que os católicos têm de invocar os santos, isso não é uma herança do paganismo? E eu falei para ele, é justamente o contrário. Justamente o contrário. Por que justamente o contrário? Porque eram os pagãos que tinham raiva dos católicos, porque os católicos não deixavam, entre aspas, os mortos em paz. Os católicos iam nos cemitérios rezar nos túmulos daqueles que haviam falecido. Os católicos pediam, como pedem, né, a intercessão dos santos e criam no poder das relíquias. Para o pagão, na antiguidade, morreu, acabou. E eles separavam muito o vivo do morto. E o católico não. O católico, né, o cristão, ele entendia que a morte não separava, não causava uma barreira intransponível entre a igreja militante e a igreja triunfante. Quem fala isso, quem diz isso, que os católicos não... que os pagãos ficavam irritados com os católicos, é um historiador, que ele nem é protestante, ele nem tem religião, mas é um historiador das religiões norte-americano, e ele escreveu um livro sobre a expansão do cristianismo. Ele traçou a expansão do cristianismo primitivo com a expansão das relíquias e dos santuários que eram construídos ao redor das relíquias. Eu tenho até que lembrar o nome dele aqui, depois eu lembro. Eu queria aproveitar o momento aqui, Daniel, falar com o povo. A gente está com 700 e poucas pessoas aqui, então eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. A gente não está terminando, tá? Pode ficar por aí, que a gente não está terminando, mas eu quero lembrar você que você precisa curtir esse vídeo. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas. E também peço para que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, a gente tem conteúdos semanais na área de teologia católica, de apologética, de estudos bíblicos. A gente sempre produz lives como essas, no qual irmãos que retornaram para a Santa Igreja contam o seu testemunho. Então, eu peço aí que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. E também quero convidar você a conhecer o meu curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Esse é um curso que eu criei, Daniel, porque quando eu estava investigando o catolicismo, o pressuposto que eu tinha era: o catolicismo é antibíblico. E aí eu ficava pensando aquilo: onde está na Bíblia que Maria é Imaculada? Onde está na Bíblia que existe purgatório? Onde está na Bíblia que o Papa é o sucessor de Pedro e ele é o pastor universal da igreja? Aquela coisa: onde está na Bíblia, onde está na Bíblia, onde está na Bíblia? E quanto mais eu investigava, utilizando as ferramentas da teologia bíblica, utilizando as ferramentas da tipologia, eu comecei a perceber que tudo que a Santa Igreja ensina está profundamente enraizado nas Escrituras. É interessante, porque a gente vai dizer, e eu faço eco àquilo que o Daniel falou mais cedo, né? A gente não é o povo do livro, a gente não é o povo do sola escritura, a gente é o povo da palavra. A palavra que se fez carne, Jesus Cristo. Mas a gente não é o povo do livro, simplesmente. Nós louvamos a Deus pela tradição oral e louvamos a Deus pelo magistério da Santa Igreja, que tem a promessa
do Cristo, de que esse magistério guiará o rebanho no caminho da eternidade. Mas é muito interessante a gente perceber que quando lemos as Escrituras corretamente, todos os dogmas da igreja estão profundamente enraizados na Bíblia Sagrada. E essa investigação que eu fiz, Daniel, me trouxe para o catolicismo, com muita firmeza, com muita alegria. Hoje eu consigo, como você diz, né? Quem crê no sola escritura tem que ser católico. Eu adorei essa frase sua. Quem diz crer no sola escritura tem que ser católico, porque né, você mencionou a questão da unidade, mas tudo aquilo que a Santa Igreja ensina e pratica está na Bíblia. De modo, meus irmãos, que eu criei esse curso, Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. É um curso em 2 módulos. O primeiro módulo eu te ensino a ler a Bíblia, e aí eu ensino a grande história da Bíblia. A gente tem uma aula com um professor convidado sobre o sola escritura, que é um ex-pastor batista lá dos Estados Unidos. A gente tem uma aula sobre os gêneros literários da Bíblia. A gente tem uma aula sobre como encontrar Jesus em todas as passagens da Bíblia. Esse é o primeiro módulo, como ler a Bíblia. E o segundo módulo são os dogmas da igreja, onde nós analisamos a fundamentação bíblica de todos os dogmas da igreja. Eu lancei esse curso tem cerca de 2 anos, já são mais de 600 alunos nesse curso, e agora eu estou relançando com uma novidade. Você que se tornar aluno hoje, são 10h15 aqui, né? Até às 23h59, você vai ganhar de presente o curso exclusivo Como Preparar Mensagens Bíblicas. É um curso de nível, né, de seminário, formação mesmo de pregadores, como preparar mensagens bíblicas. Então, eu vou te ensinar a ler a Bíblia, eu vou te ensinar a encontrar na Bíblia os dogmas da igreja, que foi algo que emergiu a partir do meu processo de conversão, e depois eu vou te dar de presente o curso Como Preparar Mensagens Bíblicas. Só o curso Como Preparar Mensagens Bíblicas, ele custa R$ 297, mas você vai ganhar ele de presente fazendo a sua inscrição até hoje, às 23h59. E para você conhecer melhor esse curso, aqui na descrição do vídeo, você tem um link, é o primeiro link aí da descrição, só clicar nesse link, você vai ter todas as informações sobre o curso, e você que está nos assistindo pelo Instagram, no link que está na minha bio, você vai também ter informações sobre este curso. Eu quero ter a alegria e o privilégio de poder te chamar de aluno, e eu quero te convidar a conhecer esse curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Muito bem, Daniel, continuando aqui a nossa conversa. O Iago colocou aqui, obrigado, Iago. O historiador é o Peter Brown. É o próprio, Iago? É o próprio. Nossa, o Iago colocou um monte de vezes aqui para a gente não perder. É esse mesmo, Iago. Obrigado. É o Peter Brown. E o Peter Brown, ele tem esse livro sobre... quer ver? Eu vou achar o nome do livro aqui, porque vale a pena. Peter Brown. É isso daqui, ó. O culto dos santos, o seu surgimento e a sua função no cristianismo latino, de Peter Brown, esse historiador, e ele mostra como que o cristianismo se expande a partir do poder das relíquias. É muito interessante. A próxima pergunta que eu ia te fazer, você está me ouvindo bem, não? Estou. Tá? Beleza. É sobre... Depois que você se tornou católico, houve alguns versículos que você não entendia e passou a entender? Versículos que você nunca tinha percebido antes, ou que você até já tinha percebido, mas você passou a ler de uma forma diferente? Por exemplo, a minha esposa sempre fala daquele versículo de Colossenses 1, se eu não me engano, é 1:20, quando São Paulo diz: completo na minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Como que os sofrimentos dos cristãos podem ser consagrados a Cristo
e eles também têm um papel redentivo quando nós unimos as nossas dores às dores de Cristo. E a minha esposa sempre fala, eu nunca entendi esse versículo até eu me tornar católica. Tem algum versículo assim, ou versículos, né, assim para você, Daniel? Olha, a questão dos versículos mais complicados, assim, que chegou a ter em mente, que foi mais difícil de desenganchar, como diz o cearense, foi justamente nessas duas áreas que eu mencionei, da Imaculada Conceição e da Intercessão dos Santos, que era o texto de Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem também o texto que vai dizer, né, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5, né? Então, esses dois textos aí me incomodavam bastante. Mas, veja, a resposta para que as pessoas também não fiquem aí, né, eu mencionar apenas as minhas dúvidas, e pode ficar a dúvida aí por eu ter mencionado. Como foi que eu resolvi isso? Né? Quando dizem Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né, se trata de uma lei geral, e toda lei geral pode possuir suas exceções. Né? E daí foi quando eu consegui a resposta em Hebreus 9:27. Uma lei geral é que o homem há de morrer uma única vez. Né? Aí eu me perguntei, mas quantas vezes Lázaro morreu? Ele ressuscitou, né? Então ele morreu mais de uma vez. A Bíblia é contraditória? Não. O que lá deixa claro é que na lei geral é que todos têm que morrer uma única vez. Em Romanos 3:23 menciona uma lei geral, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim como em Hebreus 9:27 diz que todo homem tem que morrer só uma vez, e logo em seguida vem o juízo. Então peguei isso daqui e entendi que se tratava de leis gerais, né? De morrer uma vez e de todos ter pecado. E daí, dentro dessas leis gerais, eu encontrei exceções. Em uma, eu mencionei Lázaro e algumas outras pessoas que tiveram a experiência da ressurreição por Cristo. E em Hebreus, em Romanos 3:23, essa lei geral de dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, a exceção é Nossa Senhora, e quem me confirma que é ela? Os textos que já mencionei, Mateus 12:33, é pelo fruto se conhece a árvore, Lucas 1:28, a árvore cheia de graça, né? Que em Cristo não há treva alguma, que o sangue dele nos purifica de todo pecado, 1 João 1:5-7. Então, peguei esses outros textos e entendi, juntamente com a igreja, que Nossa Senhora é imaculada. Tem um outro texto, tem um outro texto, texto não, né? Uma outra ferramenta da teologia bíblica que nos mostra que Nossa Senhora é imaculada, que é a Arca da Aliança, né? Você deve se lembrar que a Arca da Aliança era aquele baú, né, de madeira de acácia revestido de ouro. Dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu e as tábuas da lei. E a Bíblia também diz que a glória do Senhor desceu sobre a Arca da Aliança. E quando a gente olha para Maria no Novo Testamento, o Espírito Santo descerá sobre ti. E Maria traz dentro de si, né, o Jesus, que é o novo sacerdote, o novo Arão, o novo e definitivo sacerdote, Jesus, que é o novo maná, o pão vivo que desceu do céu, e Jesus, que é a nova lei, a palavra encarnada. E quando a gente lê Apocalipse, a gente fala muito de Apocalipse 12, né? Quando fala, vi um sinal no céu, uma mulher e tal, mas o último versículo de Apocalipse 11 é: eis a Arca da Aliança. Ou seja, as Escrituras nos mostram que a Arca da Aliança era uma tipologia de Nossa Senhora. E a Arca da Aliança era sacratíssima, era puríssima, a ponto de usar, não sei se você lembra, usar, quando ele estava transportando a Arca da Aliança, ele transportou de qualquer jeito, a Arca da Aliança caiu, ele morreu. A glória do Senhor o consumiu e ele morreu. A Arca da Aliança era sacratíssima. Ora, se o tipo, né, a Arca da Aliança,
era sacratíssima, aquilo que ela representa, que a Nossa Senhora também não vai ser imaculada e sacratíssima, né? Então, esses exercícios que... Eu falei esse exemplo da Arca da Aliança porque eram assim que os padres da igreja, né, liam as Escrituras Sagradas. Eles enxergavam no Novo Testamento cumprimento de eventos, de modelos do Antigo Testamento. Mas e a questão da intercessão dos santos, o Daniel? Só para concluir aqui, né, irmão, foi nessa parte da intercessão dos santos, que eu estou amando a live, por mim ela vai até mais tempo, viu? Essa questão da intercessão dos santos, então foi esse aí, os versículos que eu mencionei, que ficou um pouco difícil de eu entender, né? Agora, quando você realmente entende, é muito bom, porque você se sente muito tranquilo. Gente, se tem uma coisa que eu tenho em meu coração, é tranquilidade. A Igreja Católica, ela me deixa tranquilo, com uma certeza muito grande, sabe? Você ter assim, a certeza, poxa, agora eu encontrei de fato a verdade, né? Você se sente muito tranquilo, assim. E uma coisa interessante, eu vou aqui mencionar também, aproveitando a oportunidade, professor, galera que ainda não comprou o meu material de resposta aos ataques protestantes, eu tenho 4 e-books, cada um custa R$10 apenas, com um conteúdo muito bom. Inclusive, no e-book 2, eu mencionei as provas que Nossa Senhora é a arca da nova aliança, né? E eu mencionei aqui, ó, o Espírito de Deus fez sombra sobre a arca, Êxodo 40, do 34 ao 35. O Espírito de Deus, né, deixa claro que ele fez sombra sobre Nossa Senhora em Lucas 1:35. O termo usado tanto em Êxodo 40, né, do 34 ao 35, né, como o de Lucas 1:35, é uma palavra, eu coloquei aqui a palavra episquiasei, que tem escrito assim, não sei se é assim que se pronuncia, mas lá na resposta eu deixei claro isso. Né, eu comparei aí Êxodo 40, 34 ao 35, Lucas 1:35. Depois eu coloquei, a arca passou 3 meses na casa de Obed-edom, e foi abençoado ele e toda a sua casa, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, né? Maria passou 3 meses na casa de Santa Isabel, olha que interessante, né? Os sacrifícios de animais eram feitos na presença da arca, 1 Reis 8:5. O sacrifício eterno foi feito diante de Maria, João 19:25. Né? E São João vê a arca no céu, Apocalipse 11:19, e o versículo seguinte chama de a mulher que aparece no céu, né? Que é Nossa Senhora. Então, eu fiz esse no capítulozinho de número 7 do e-book 2. Que maravilhoso. Tem, né, esse estudo. Quem quiser... Como que faz para adquirir, o Daniel? Pronto, eu vou colocar aqui nos comentários, eu não sei se dá para fixar, mas... Dá sim. E vou colocar aqui. Se você quiser me mandar aqui, ó, eu coloco aqui, eu projeto também na tela, tá? Pronto, o número aqui, é o DDD é 85. Ah, é pelo WhatsApp que a pessoa vai... Pelo WhatsApp, eu envio para a pessoa pelo WhatsApp, né? A pessoa compra e eu envio pelo WhatsApp. Cada um custa R$10, se a pessoa quiser comprar só um ou todos, fique à vontade. É 85? Certo? DDD 85, o número é 9689. Ok. 0098. 0098. Os e-books são 2, Verdade Inabalável 1 e 2. Tem um que foi 50 perguntas que me fizeram e eu dei 50 respostas. E o último é Debatendo com Protestante. Esse Debatendo com Protestante ficou interessante, porque no final eu uso algumas pegadinhas, eu ensino algumas pegadinhas para você pegar todo protestante que você vê. Então, galera que quiser comprar... Vê se está certo aí na tela. Oi? Vê se está certo aí, ó. 85 99689 0098. Não apareceu aqui ainda, só um minuto, deixa eu ver se aparece aqui. Pronto, 99689 0098. Isso mesmo. Aí é o meu WhatsApp, galera que quiser adquirir, tá aí. E também se quiser te convidar, né, para...
para pregar também nos grupos. Eu já tive a graça de passar aí por 18 estados do Brasil, passando, pregando a palavra de Deus em grupos. Vou estar em Minas Gerais agora, no Carnaval, com a graça de Deus. Então, galera que quiser me levar para pregar também aí. Em que cidade que você vai estar? Eita, agora você me pegou o nome da cidade, viu? Eu não estou lembrado aqui o nome da cidade. Depois você lembra. Depois eu divulgo lá no canal. Mas vai ser uma bênção. E a galera que quer me levar para pregar, tá aí o contato, você pode entrar em contato comigo, certo? E também nós temos o Seja Membro do meu canal, que é sobre aprofundamento católico, e tem a Escola de Pregadores também. Qualquer coisa eu passo mais informações aí no Zap. Qual que é o seu canal no YouTube, Daniel, para o pessoal seguir lá também? O meu canal no YouTube é Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. É grande o nome, né? Mas se você botar Missionário Daniel Silveira, já aparece. Vai aparecer. Você teve muito problema com aquele Daniel Silveira, aquele deputado, não? É demais, cara, demais. Quando ele foi preso, ligaram para minha família, perguntando se eu tinha sido preso. Tem até gente que tem uma resistência. Hoje a pessoa está tão assim, tão dominados por essa mentalidade doentia de bolsonarismo e lulismo, que eu boto a bandeira aqui, tem gente se incomodando. Gente, tem nada a ver, a bandeira do país. Do nosso país. Tem nada a ver com Bolsonaro, nada a ver com Mas Lula. Mas você tem um xará famoso aí, um homônimo xará, Daniel Silveira. Foi complicado, porque eu tive um passado pesado no mundo do crime antes de ser resgatado pelo caminho do Senhor, né? E aí, o que é que acontece? Teve gente pensando que eu tinha voltado, porque muita gente escuta no rádio, né? E querendo ou não, muita gente me conhece, então tinha todos os motivos para sair no rádio, se caso eu caísse. Aí muita gente escutou em rádio, viu em televisão e não viu de quem se tratava e acharam que era eu. Meu Deus do céu. Foi um constrangimento. Olha só, voltando aqui, mas eu imagino o pessoal ligando para sua casa, Daniel Silveira foi preso. Ó, a Leila colocou aqui, ó, missionário Daniel Silveira, peraí, ela digitou errado aqui, tá no aqui, mas Daniel Silveira Fonteles, é isso, né? Isso. Muito bom. Muito obrigado quem digitou aí. Graças a Deus, assim, professor, uma coisa que eu não podia deixar de mencionar aqui, claro, né, uma coisa muito importante para as pessoas que estão aqui nos assistindo, é justamente essa questão aí do seu curso que o senhor anunciou, esses e-books. Gente, é um investimento que é necessário. Você está vendo aí na nossa atualidade as seitas surgindo, distorções, muitas mentiras. Façam esses investimentos. Por quê? Eu lembro quando eu ia para as festas do mundo, que eu pagava de R$600 para entrar, para ver um cantor, uma noitada, né? Uma virada de noite. O cara pagava muito caro num uísque, né? Teve uma boa parte da minha vida por causa do dinheiro do mundo errado. Eu bebia Blue Label, é caríssimo, um uísque de uma garrafa R$700, R$800. Então, assim, quando a gente anuncia, né, eu queria deixar claro isso, professor, porque é importante. As pessoas dizem, os caras estão vendendo, estão ganhando dinheiro. Cara, né, uma coisa que eu deixo sempre claro, né, o padre Paulo Ricardo tem no seu canal, né, tem cursos dele, tem assinaturas que são pagas. Agora, isso, né, ajuda a evangelização, ajuda o nosso trabalho de evangelização. Eu, particularmente, vivo totalmente da missão, porque nenhum patrão vai me liberar para mim sair quinta-feira de casa e voltar com 5 dias, 10 dias, como já aconteceu de eu passar 10 dias em missão. Então, esses cursos também ajudam a vida missionária. Então, eu peço que quem puder adquirir ajuda muito e não distorcer, né? Estão querendo dinheiro, isso aqui. Não, isso são pessoas que estão tendo uma análise desonesta do nosso objetivo, tá? Então, deixar claro isso, né? Porque eu recebi já ataques referente a isso. Eu recebo ataque direto. Fizeram até um fake aí meu no YouTube, então por isso que é bom ir no canal verdadeiro. Sim. Né? O canal fake não tem quase nenhum inscrito. O verdadeiro já está com mais de 100 mil e com a graça de Deus vai crescer cada vez mais. Eu sempre falo assim, a pessoa que acha, né, que a gente está querendo ganhar dinheiro com isso,
uma pessoa que eu quero distância. É uma pessoa de mentalidade pequena, uma pessoa de mentalidade mesquinha, né? Quando a gente vai no médico, a gente paga a consulta. Quando a gente vai no padeiro, a gente paga pelo pão. É errado o padeiro cobrar pelo pão? Mas, gente, o padeiro está interessado só no dinheiro, cobrando pelo alimento? Mas, gente, é o trabalho dele, né? E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Os e-books que o Daniel produziu não caíram do céu. Foi trabalho, foi pesquisa, foi excelência. Quando eu faço um curso também, e quem é meu aluno sabe disso, eu me preocupo muito pouco com isso, sabe, Daniel? Porque quem tem essa mentalidade, eu acho que precisa... É a pessoa que não tem problema em gastar sei lá quantos para assinar uma TV a cabo para assistir besteira. E outra coisa, né, professor? O nosso trabalho, se você for comparar a parte que é paga e aqui não é, aqui é disponibilizada aí na internet gratuitamente, é muito maior. É muito maior, sem dúvida. É muito maior, né? Então, assim, é uma coisa absurda esse tipo de comentário. Agora, olha só que interessante. Não, voltando, porque é o seguinte, a gente está num momento, pessoal, que a nossa fé está sendo atacada por todos os lados, por todos os lados. O seu filho tem a fé dele atacada na escola, a sua filha tem a fé dela atacada com as amiguinhas do bairro ou do condomínio. É a TV, é tudo. A gente está num momento de crise, não crise simplesmente política no Brasil, crise mundial. E a decisão de catequizar a você e catequizar a sua família é sua, porque você não mede esforços para pagar um bom colégio, e aí mal sabe você que você está mandando sua filha para um colégio para ser doutrinada. Você não mede esforços para gastar dinheiro com outros tipos de investimentos, ou até mesmo com entretenimento inútil. Mas, às vezes, para você crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do ensinamento da Santa Igreja, você fica, não quero gastar, a decisão é sua. A decisão é sua e a gente está com cada vez menos tempo, tá? Por exemplo, a gente recebeu aqui um comentário muito interessante, ó. A Kátia: ler toda a Bíblia e retornar à doutrina católica antibíblica parece impossível. É esse tipo de comentário que aquelas pessoas despreparadas recebem e não sabem o que responder. Certamente, né, a Kátia ela deve chegar para um colega dela católico e falar isso. E aí ela cita 2 ou 3 versículos fora de contexto e o colega dela católico, sem preparo, fala, poxa, é mesmo, hein? Eu estou colocando aqui, porque se a Kátia entrou na live e se propôs a comentar, eu acho que ela não tem problema da gente projetar. Qualquer comentário aqui, a pessoa pode ter o comentário projetado. Ou seja, ela diz que a doutrina católica é antibíblica. É esse o tipo de acusação que a gente recebe o tempo todo, gente. Aliás, a Kátia se beneficiaria, né, ou dos livros do Daniel ou dos meus cursos da Kátia. Eu acho que vai fazer bem para a sua alma entender de fato o que as Escrituras Sagradas dizem e a doutrina católica. Pode falar, Daniel. Retornar não, né, Kátia? Porque provavelmente você nunca esteve com a doutrina católica, porque se você tivesse, você nem teria saído. Então não é questão de um retorno. Na verdade, é a descoberta do que você nunca conheceu de fato. Então, quando eu digo que voltei para a Igreja Católica, na verdade, isso é uma facilidade de fala para que todos possam entender, porque, na verdade, eu passei a conhecer a verdadeira Igreja Católica depois de meus esforços. Então, assim, ler a Sagrada Escritura, né, e retornar à Igreja Católica, você está dizendo aí, como se a Igreja Católica não fosse bíblica. Mas, olha só, quando você lê a Bíblia, né, você vê na igreja primitiva a divisão que existe no protestantismo? Você não vê. E todas as vezes que aparece alguma divisão, alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos vão lá e repreendem a divisão. Então, o que é impossível, né, pela lógica, é possível fora da lógica, mas pela lógica, o que é impossível é você ler Bíblia e você ser protestante. Por quê? Porque o protestantismo, se ele seguisse
a Sagrada Escritura, ele não seria a confusão que ele é hoje. A história protestante ela é marcada de confusão. Lutero era alguém que era desequilibrado em diversas suas argumentações. Nós temos aí os deformadores, porque o nome mais correto a se aplicar aos mesmos é esse. Os deformadores protestantes, eles não conseguiram segurar as pessoas em um mesmo pensamento. E veja só, Tito 2:1 vai dizer o quê? Que o nosso ensinamento seja conforme a doutrina. Ora, se está dizendo que o nosso ensinamento seja conforme a doutrina, como é que eu vou ler esse versículo sendo protestante, se no protestantismo não existe a doutrina, mas as doutrinas. Né? Então, é falta de lógica pensar em alguém que realmente lê Bíblia ser um protestante. Né? Aliás, hoje é dia de São Tito e São Timóteo. Olha que bênção, providência. A Sagrada Escritura, ela não é vista pela Igreja Católica como um livro que devemos nos afastar. É tanto que você, por não conhecer o catecismo, não conhece de fato a posição da Igreja referente à Sagrada Escritura. Por exemplo, no número 81 vai dizer assim: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob moção do Espírito. Mas ainda no 89 diz: os dogmas são luzes no caminho da nossa fé que iluminam e tornam seguro. Então, você, a partir do momento que lê a Sagrada Escritura e há uma ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai te colocar em um movimento rebelde que fabrica cada vez mais rebeldia. Então, não tem como você ler a Bíblia e ser protestante. Você pode até ler, mas você não entende de fato. Aí você consegue ficar no protestantismo. Né? Porque se você passar a entender a mensagem bíblica, você larga o protestantismo. Isso é um fato. Né? Porque você vai encontrar na Sagrada Escritura, né, a unidade, vai encontrar toda uma estrutura teológica que tem, de fato, os encaixes corretos em cada interpretação, em cada definição. Você, quando lê a Sagrada Escritura e diz assim, não, o protestantismo foi um retorno à igreja primitiva. Gente, isso é um atentado terrorista, né, à lógica bíblica. Por quê? Porque se assim não fosse, a deforma protestante não teria acontecido depois de 1.500 anos. Ela já teria vindo lá de trás. Ela já teria danificado a estrutura teológica lá atrás. E isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a igreja primitiva não era uma igreja de alguma denominação protestante. Né? Tanto é que a pastora aí, Ana Paula Valadão, né, chegou a reconhecer que naquela época ela foi inventar de ler patrística no protestante. Foi, eu vi esse vídeo, foi um barato. Misericórdia, meu Deus do céu. E ela disse, a igreja católica, naquela época não existia a igreja, né, protestante, né, ela quis dizer isso. Ou seja, lógico que não existia. E se não existia, não tem como você dizer que é um retorno à igreja primitiva. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, cara, a igreja primitiva não era católica. Eu disse, meu irmão, tinha que ser católica, porque católica é universal. É uma igreja para o mundo inteiro, não uma igreja para cada bairro, como é o protestantismo. Então, se não era a igreja primitiva, onde estava a igreja primitiva, por exemplo, no século VI? Aonde eles se reuniam? Me diz aí. Eu não mencionei até o século IV, porque eles dizem que a igreja se corrompeu no século IV. Né? Sim. Então, beleza. Pois então me mostra onde eles se reuniam no século VI, no VII, no VIII. Então, não existe essa argumentação, gente, é desonesta. É desonesta. No seminário, eu, no curso de História da Igreja, né, e até um padre amigo meu que faz mestrado numa instituição protestante me contou que lá também foi assim, estuda-se História da Igreja assim, século I, II, III, IV, aí pula do 5 ao 15, aí volta no 16. Como se do século V ao XV não tivesse, o Espírito Santo se retirou da Terra, né? A igreja sumiu para voltar no século XVI. Não tem como você interromper a fala de Jesus Cristo. Não tem. Não tem como. Então, é uma E você dizer que a igreja se corrompeu é você dizer que Jesus falhou, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. A gente precisa crer nisso. E uma coisa interessante também, lá em Mateus 18, Jesus diz o seguinte,
Se o teu irmão pecar contra você, você vai individualmente e conversa com ele. Lembra dessa passagem, Daniel? Sim, em Mateus 8, do 15 ao 18. Isso. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Se ele se recusar a ouvi-lo, leve-o à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão. É interessante porque esse versículo só pode ser cumprido, esse mandamento de Jesus só pode ser cumprido na Igreja Católica. Porque eu já vi esse processo acontecendo, né? O sujeito ele estava em erro formal, e aí ele foi confrontado, e ele se recusou a ouvir a igreja, e aí ele foi tratado como um pagão. O que ele fez? Ele mudou de igreja, e depois mudou de novo, e depois mudou de novo. Ou seja, de fato, o protestantismo ele viola princípios básicos, né, das Escrituras, e tem um livro chamado Legítima Interpretação da Bíblia, do Lúcio Navarro. O Lúcio Navarro é um apologista católico, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: se você diz para alguém que essa pessoa está errada, você tem a obrigação moral de dizer qual é o certo. Eu achei interessante essa frase, né? Se eu digo para você, Daniel, você está fazendo errado, você está criando sua filha de forma errada, vamos supor, né? Vamos supor que eu conhecesse aí a forma como você cria sua filha e tivesse intimidade para isso. Ao falar, você está criando errado, eu teria a obrigação de mostrar qual que é o certo. Lógico. Ou até mesmo na criação de filhos. Qual é o nome da sua filha? Vitória. Vitória. A Vitória está fazendo uma coisa errada. Você fala, Vitória, não faz isso, isso está errado. Você, como pai, tem a obrigação de mostrar o certo. Então, o Lúcio Navarro ele diz isso. Se você diz que algo está errado, você tem a obrigação moral de dizer qual é o certo. Aí ele continua. Os protestantes dizem que a Igreja Católica está errada, mas até hoje eles não mostraram qual é o certo. Porque cada um diz uma coisa, né? Qual que é o certo? É a igreja congregacional ou presbiteriana ou episcopal? É a igreja que batiza crianças ou não? É a igreja que celebra Santa Ceia uma vez por semana ou uma vez por ano? Porque tem isso, tá, gente? Tem igrejas que celebram Santa Ceia uma vez por ano. Tem uma que celebra uma vez por semana. Igreja que celebra com vinho ou com suco de uva. Então, eles não chegaram num acordo até hoje. Falando dos versículos que a gente nunca viu, o Leonardo ele fez uma postagem aqui que eu achei muito interessante. 1 João 5,17. São João claramente faz a distinção de pecado venial e pecado mortal. Esse é um versículo também que me impactou, porque como protestante, não, pecado é tudo igual. A gente tem até aquela frase, né, não existe pecador em pecadinho, o que é um absurdo, que viola até a lógica, né? Até a lógica, porque na sociedade existe sim ofensas maiores e ofensas menores. Você jogar um papel de bala na rua não é a mesma coisa que você roubar uma pessoa. E 1 João 5,17 faz essa distinção. Um outro versículo também que me chamou muita atenção, Daniel, foi lá em 1 Coríntios 15, quando São Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, o que serão daqueles que se batizam pelos mortos, né? São Paulo está argumentando a favor da ressurreição da carne, e ele fala dos que se batizam pelos mortos. E eu nunca entendi esse versículo, até que eu me lembrei, né? Me lembrei que nas Escrituras batismo também pode ser traduzido como sacrifício, né? Lembra quando Jesus fala: vocês poderão ser batizados com batismo, que eu serei batizado? Ele estava se referindo à cruz, ou seja, batismo também é usado como sacrifício. Então, em outras palavras, São Paulo está dizendo: é o que serão daqueles que se sacrificam pelos mortos. Ou seja, São Paulo está dizendo que sim, existem aqueles que rezam pelos mortos, que fazem sacrifícios, né, esmolas, jejuns em favor
dos mortos. E por aí vai, né, Daniel? As escrituras sagradas nos tornaram católicos. Com certeza. E o fato de muitas das vezes você não ter a resposta não quer dizer que ela não exista, né? Então, aquilo que ainda você tem de dúvidas, né? É muito importante você ter essa paciência também de desenvolvimento intelectual, né? Você ir conhecendo. Existem 3 exortações que eu queria deixar ainda aqui, a irmã Kátia, né? Eu já disse aqui nos comentários que eu vou dar para ela de presente os meus e-books, se ela quiser, tá? Vou mandar para ela aí pelo WhatsApp. Na igreja primitiva, já que estamos falando, né, de igreja primitiva, né, veja só o entendimento, por exemplo, Inácio aos Efésios, na patrística, há 3 exortações aqui que eu queria deixar claro para a irmã que quer seguir a mentalidade da igreja primitiva, né? Inácio aos Efésios, isso é patrística, tá? Tem escrito assim: que ninguém se engane, quem não está junto do altar está privado do pão de Deus. Se a oração de 2 pessoas juntas tem tal força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. A união no altar. A Igreja Católica é a única igreja que vive de fato essa união, né? Ela vive esta união. Por isso que aí onde você mora, Kátia, tem uma diocese, tem uma paróquia, o evangelho da missa diária é o mesmo no mundo inteiro. Então veja como isso se encaixa na mentalidade de igreja primitiva. Ainda Inácio aos Efésios diz: quanto mais alguém vê o bispo se cala, tanto mais o deve respeitar. Se o bispo se cala, devo respeitar o seu silêncio. Então, muitas pessoas ficam exigindo, né, que o Papa fale um determinado assunto, mas na patrística já diz: se ele silencia em determinado assunto, respeite-o. Então, veja a mentalidade de respeito da igreja primitiva aos bispos, né? Veja a mentalidade de submissão à voz da hierarquia da igreja. Terceira coisa aqui que eu quero mencionar, ainda Inácio aos Efésios, ele diz: de fato, todo aquele que o dono da casa envia para administrá-la, é preciso que o recebamos como se fosse aquele que o enviou. Está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como ao próprio Senhor. Olha a autoridade da hierarquia. Isso está na patrística, né? Esse entendimento de unidade. Veja, ele diz, Inácio aos Efésios, que ninguém, portanto, vos engane, assim como também não vos deixeis enganar, sendo todos de Deus. Se não há nenhuma discórdia entre vós que possa atormentar-vos, então verdadeiramente estáis vivendo segundo Deus. Não tem como olhar para o protestantismo e ver essas verdades mencionadas na patrística e dizer: o protestantismo é o retorno à igreja primitiva. Gente, não é, e não passa muito longe disso. Muito não longe. É, e você não consegue encontrar em nenhum momento da história uma igreja que se assemelhe com o que o protestantismo é hoje. Não há, gente, não há um momento da história onde não haja, por exemplo, o sacrifício eucarístico. Quando você vai nas igrejas antigas, antiquíssimas, você vê uma mesa. Por que uma mesa? Que a mesa é do sacrifício eucarístico. Não há um momento na história onde não existam bispos. Muitas igrejas protestantes hoje não têm bispo. Não há um momento na história em que se pratique o sola escritura. Sempre, sempre a autoridade do magistério e a tradição oral teve papel fundamental. Enfim, meus irmãos, eu faço essa live, né, e convidei o Daniel, não é para atacar a religião, quem quer que seja, mas é para fortalecer a fé dos católicos e para dizer para aqueles irmãos que estão buscando, que querem conhecer mais, que existe, sim, uma fundamentação bíblica nos ensinamentos da Santa Igreja. O meu coração dói
quando eu vejo católicos, ainda que nominais, né, mas católicos dizendo eu saí da igreja porque na igreja X ou Y eu de fato conheci a Bíblia. Você foi mal ensinado, meu irmão. Você foi mal treinado, infelizmente. Mas lá em Jeremias nós vemos Jeremias se assustando com o povo, porque ele diz, o meu povo cometeu 2 erros, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Não abandone a fonte de água viva, não abandone a igreja onde você tem o sacramento da reconciliação, onde você tem a Sagrada Eucaristia. Não abandone a igreja que é a mesma, desde Jesus até os dias de hoje. Daniel, eu queria te agradecer, meu irmão, pelo seu tempo. Obrigado, meu irmão, também. Já são 10:11 aqui, eu acho que a gente tem que terminar, mas eu acho também que a gente poderia repetir esse encontro mais vezes. Com certeza. Conversar mais, tem muito tema ainda que eu gostaria de ter abordado, mas o tempo passou mais rápido do que a gente queria. Se as pessoas quiserem te seguir aí nas redes sociais, fala de novo aí para a turma, seu YouTube, seu Instagram, como é que a turma faz? O YouTube, Missionário Daniel Silveira Fonteles. Na hora que você colocar Missionário Daniel Silveira, provavelmente já vai aparecer. O YouTube já verificou o meu canal, então é mais fácil que apareça. E também no Instagram, gente, né? Lá no Instagram é Missionário Daniel Silveira, beleza? Reforçando, a galera que quer me levar para pregar aí na sua cidade, nossa agenda já está aberta. Conte com minhas orações, também rezem por mim, porque tem muita perseguição, né? Muitos ataques, até ameaçado já fui, infelizmente, né? Por pessoas que têm como meio de vida, né? O protestantismo. Então, se chega alguém atrapalhando o meio de vida deles, já é daquele jeito, né? Uhum. Então, eu peço a vocês orações, peço também que rezem por uma intenção, que é eu conseguir fazer aqui meu estúdio. Eu moro numa rua muito complicada, eu moro em frente a um bar, hoje, graças a Deus, Deus providenciou tudo, inclusive hoje teve jogo do Fortaleza, né, o time daqui, e o estádio, cara, é três quadras daqui, então, deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu fazer a live em paz, né? Foi a primeira live que realmente deu super certo essa. Foi. Tudo correu muito bem, a imagem está ótima, o som está ótimo, foi muito bom, graças a Deus. Aí está o meu contato do WhatsApp para a galera que quer comprar os e-books, está aí na tela do vídeo no YouTube, 996890098 e o DDD 85. Galera que quiser adquirir o material, certo? Quem for padre, né, ganha de graça, e quem for de comunidade de vida, né? Você que é de uma comunidade, vive da providência. Daniel, eu vivo da providência. Fala comigo lá que eu lhe envio. O meu dá para enviar, porque não depende de nenhum cadastro online, né? Os e-books eu passo. Tá, a galera que é de comunidade de vida, padres ou alguma freira esteja me assistindo, eu envio gratuitamente, se caso você não puder comprar, né? Se caso você não puder, eu lhe passo, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Professor, lhe admiro muito, certo? Quero aqui igualmente também agradecer, né? Fiquei muito surpreso de saber que o senhor já chegou a assistir meus vídeos, que coisa com boa. Certeza. E em breve, com a graça de Deus, quando a gente começar a fazer uns eventos aqui no Ceará, eu vou lhe trazer para o senhor pregar lá no Seminário da Prainha, na paróquia da Catedral Metropolitana de Fortaleza. Vamos começar a organizar alguns eventos apologéticos. E em nome de Jesus, o senhor vai estar aqui conosco. Vai ser um prazer. Eu tive aí ano passado no Hesed. Pois é, eu soube, eu não estava aqui no Ceará na época, senão eu teria ido. Mas eu quero voltar, pode me chamar que eu vou sim, meu irmão. Beleza. E eu quero também dizer para você que nos assiste, né? Você tem os livros do missionário Daniel, você já tem aqui o telefone dele, quero encorajar você. E também convidar você a conhecer o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. É um curso que vai te ensinar a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia e a encontrar todos os dogmas da Santa Igreja nas Escrituras Sagradas. Fazendo a sua inscrição até hoje, a R$ 23,59, você vai ganhar o curso Como Preparar Mensagens Bíblicas. O link para você conhecer melhor esse curso está aqui
na descrição do vídeo, é o primeiro link aí da descrição. Você que nos acompanha pelo Instagram, o link está na minha bio, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Daniel. Oi. Só para finalizar aqui, um fato curioso, é que tem um ex-adventista, que inclusive ele participa do meu grupo aqui, que o senhor mencionou a questão do Daniel Silveira ter ido preso e tal, aquela coisa toda. Aí esse rapaz, ele é advogado. E aí ele me contando aqui no WhatsApp, cara, vendo a live aqui, e uma confissão. Eu achei teu canal porque estava estudando o caso do julgamento do Daniel Silveira. Olha aí. Olha aí, Duma. Deu tudo certo e hoje ele é católico, cara. Olha que coisa boa. Que coisa. Olha só, Deus usa tudo, né? Tudo. Deus usa absolutamente tudo. Um abraço, Daniel. Tchau, um abraço, pessoal. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.